E aí, peregrino, hoje eu vou falar para todos aqueles que se atrasam para pegar o metrô. Viu Você que está editando esse vídeo. Você que está editando o áudio. Você que tá vendo esse vídeo. Vamos lá. Para você que correu, tentou pegar aquele ônibus, mas o motorista fechou a porta na tua cara, ou então acabou a energia do metrô. Para você que é nerd e sempre viveu de lado, de canto, achando que todo mundo ria na sua cara quando simplesmente todo mundo só estava se divertindo por aí. Para você que é um azarado ou que simplesmente acha que tudo acontece com você. E tudo mesmo. Até que uma aranha radioativa morde a sua mão e você ganha de uma maneira meio confusa e sobrenatural poderes incríveis. Bem-vindos! Eu sou o seu amigo da vizinhança, Guilherme Amarino, e você está no Peregrino da Alvorada, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No longínquo ano de 2002, foi lançado um filme que abalou as estruturas de todo o coração nerd. E é aqui que o Avi Arad, que foi produtor executivo de muitas coisas na Marvel, desde os quadrinhos, séries animadas e games, contratou então o épico diretor Sam Raimi. E pela primeira vez, na era cinematográfica das grandes adaptações de histórias em quadrinhos, o teioso Homem-Aranha chegou nas grandes telas. Saltando pelos prédios de Nova York, ele impressionou muitos e eu tenho certeza de que esse filme é um marco na história do cinema de herói. Essa adaptação, ela pega a primeira grande peça canônica do gibi do Homem-Aranha. Como ele ganha os poderes, a relação com a responsabilidade e todos os acontecimentos que o fazem lutar pela justiça e proteger a vizinhança combatendo o mal. Na primeira parte do filme, nós vemos o Pedro Prado, como meu amigo Japa sempre chamou ele, que é um aluno muito inteligente, que gosta da sua vizinha Mary Jane e luta contra o terrível cotidiano. Porque ele luta para chegar no horário, para ter um emprego, para se relacionar com os amigos, para dizer à mulher que ele ama o quanto está apaixonado por ela e tudo bem. Ele tem o tio May. E tudo bem, ele tem o tio Ben e a tia May, que sempre o apoiam e estão presentes, mas mesmo assim, a vida para ele é bem difícil. Peter Parker perde sempre. E até é meio desconfortável ver o filme e perceber o quanto de coisa que dá errado na vida desse Peter Parker. Mas após ele ser picado por essa aranha radioativa que lhe dá os poderes para ser o Homem-Aranha, algumas coisas mudam. Na verdade, eu preciso falar, muita coisa muda, você entendeu? O que acontece com ele? Ele fica mais forte, ele não precisa mais usar os seus óculos, as teias começam a sair da mão dele, a sua genética muda, mas o interessante é que, para quem acompanha há bastante tempo a vida do Homem-Aranha, sabe muito bem. Existe um evento canônico que acontecerá para que ele entenda o peso que ter grandes poderes tem para as responsabilidades que o esperam. Como todo adolescente jovem, Peter Parker tenta ganhar dinheiro com os novos poderes. E ele tenta fazer isso da maneira mais fácil, ou melhor, da maneira mais fácil que ele pode encontrar em um cartaz aleatório na rua. Então foi para luta livre usar a força ao invés de usar o controle. Você gostou desse easter egg aí em outro episódio do Peregrino? Olha, a vida simples de Peter Parker, sem grandes aventuras, vira uma vida então complicada do dia para a noite. E é um dia de luta que ele aprende isso duramente. O Aranha-Homem, ele termina de lutar nesse evento de luta livre e ele recebe então um bolo do seu contratante. Ele deveria ganhar 3.000 pratas, mas ganhou apenas 100. Ludibriado por esse contratante que lhe responde então no filme grosseiramente assim: "E quem disse que isso é problema meu?" Agora cai fora daqui. 100 pratas? O anúncio dizia 3.000. Leia com atenção, cabeça de teia. Ele diz 3.000 por 3 minutos. E aos 2 você ferrou ele. Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? O Peter, então, decepcionado, ele vai guardar suas coisas. Isso realmente é uma boa adaptação dos quadrinhos, tá bom? E eu preciso avisar que nós temos várias e várias versões diferentes do mesmo evento. Mas, nesse filme de 2002, acontece da seguinte maneira. Peter, decepcionado, ele está indo embora e então um ladrão correndo,
passa por ele e pede para ele segurar a porta do elevador. O ladrão, desesperado, então pega esse elevador e ele consegue fugir do policial que estava perseguindo ele. A cara de bocó do Peter é impagável nessa cena. O cara escapa. A polícia então reclama com o Peter, dizendo que ele deixou o ladrão fugir. E o contratante, que momentos antes tinha deixado de pagar os 3.000 para o Peter, também reclama bastante. Ele disse que ele poderia ter acabado com o cara, porque, de fato, ele tinha visto a força do Peter no ringue lá de luta livre. E agora ele vai fugir todo com o meu dinheiro, que é o que o cara fica dizendo pro Peter. E aí que um coração angustiado, rancoroso do Pedro Prado responde então: e quem disse que isso é problema meu? Aí B, você coloca a cena, quem disse que esse é problema meu, lá do filme, etc. Blá, 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 blá. E quem disse que isso é problema meu? Ei! Ele roubou a fêmea! Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! Qual é a tua? Deixou o cara escapar! Cerquem ele na portaria e chame a polícia! Você podia ter acabado com o cara! Agora ele vai fugir com o meu dinheiro! E quem disse que isso é problema meu? Peter Parker repete a mesma estrutura de indiferença e egoísmo que ele tinha recebido. E qual o problema disso? Foram grosseiros com ele e ele simplesmente respondeu de acordo com o próprio senso de justiça. Mas ele acaba descobrindo grandes consequências dessa irresponsabilidade naquela mesma noite. A carga de não ter usado seus talentos, o peso de não ter carregado o fardo de outro para auxiliar o mundo para além do seu umbigo. Quando o filme mostra o Peter saindo na rua, voltando para casa, ele então se depara com uma comoção grande, muita gente em volta de um corpo ferido na rua. Ele começa a se aproximar, curioso, mas então percebe. O homem que estava ferido ali na rua era o seu próprio tio, o tio Ben. Tio Ben tinha sido baleado por um homem que escapara de um ringue de luta livre e os policiais estavam reclamando que foi um jovem que nem fez esforço nenhum para impedir o ladrão de fugir. Aqui temos um ponto de virada na vida do Peter Parker. Para muitos, é aqui que ele realmente entende o que é ser o Homem-Aranha. No cerne da jornada de todo herói ou heroína, jaz a eterna batalha entre o poder e a responsabilidade. Para aqueles agraciados com um grande poder, como Peter Parker, a escolha de agir para o bem não é apenas uma opção. Ela vira um imperativo moral, uma resposta direta ao chamado da sua consciência e à expectativa do seu Criador. Quando nos deparamos com a capacidade de fazer a diferença, recuar é mais do que um ato de covardia. É um pecado contra o nosso propósito divino. Assim, ao tecer as teias que cruzam os caminhos entre o certo e errado, lembramos que cada linha lançada é uma possibilidade de salvar, de servir, de proteger. Pois é no exercício do bem que as grandes responsabilidades se cumprem e que os grandes poderes encontram o seu verdadeiro significado e o seu mais nobre uso. É por isso que vivemos de acordo com o que nos foi dado, e muito nos foi dado. E assim há o imperativo de agir. Talvez a sua vida não seja muito parecida com a do Peter Parker, mas talvez ela seja. E eu sei de uma coisa, você tem grandes dádivas dadas ao teu coração e também tem grandes responsabilidades. Equilibrar e compreender isso é um grande segredo da vida. Peter Parker entendeu de fato o que Tiago disse sobre aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aprendeu isso de uma maneira trágica que não é desejável para ninguém. E depois disso, ele vive para cumprir as suas responsabilidades de acordo com o grande poder que lhe foi dado. Conhecer o bem é o primeiro passo. Agir em seu favor é a verdadeira manifestação de poder. Ignorar a necessidade de outros ao seu redor é também negar a essência da própria força que nos foi concedida. O verdadeiro herói não é aquele que possui grandes poderes, mas aquele que usa o que tem para realizar grandes feitos. O que você achou? Deixa aí nos comentários as suas ideias. Você gosta de Marvel? De DC?
Quer que a gente fale mais de Homem-Aranha por aqui? Quem sabe falar sobre a caçada de Kraven, por exemplo? Um grande abraço para todos vocês, do seu amigo da vizinhança. Olha só, sou Guilherme Amarino, você tá no Peregrino do Alvorada, curte o vídeo, segue o canal e compartilha até não dá mais. Falou!